E aí galera, aqui é GB, sejam muito bem-vindos ao Eu Leio GB. Meu nome é João e o vídeo de hoje é um vídeo de resenha. Tenho aqui dois quadrinhos pra gente conversar. Gavião Negro volume 2 e Post-Mortem volume 1 e 2. Quadrinho nacional pra gente bater um papo. Antes, porém, se você não é inscrito no canal, inscreva-se, dê uma força para o canal crescer, conte para os seus amigos a respeito do Eu Leio GB. E se você não tem o costume de curtir os vídeos, curta, porque isso ajuda demais a dar conta no canal. Faça parte do nosso grupo no Facebook e siga o perfil do Eu Leio GB lá no Instagram. Caso for fazer suas compras na Amazon e quiser ajudar esse que vos fala, link na descrição do vídeo. Valeu mesmo pela força, valeu mesmo pelo apoio, galera. Vocês são demais. Vamos conversar então sobre Gavião Negro e também Post-Mortem. Começando pelo Gavião Negro volume 2, você precisa ter lido sim o volume 1 para ter uma boa compreensão do que está rolando aqui, até porque no volume 1 o Gavião Negro precisava saber quem são os Arautos da Morte, justamente porque os Arautos da Morte estavam chegando e isso estava colocando em risco a criação, estava colocando em risco o planeta Terra. Então Carter Hall precisou fazer algumas coisas importantes. Dentre essas coisas, se vincular ou caçar um caminho para se vincular com suas vidas passadas e a partir dessas vidas passadas, quem sabe encontrar uma resposta para quem são esses Arautos da Morte, quais são os objetivos deles, de onde eles vieram e coisas desse tipo. A partir do momento que ele consegue fazer essa conexão, algumas respostas começam a surgir e aí sim descobre-se quem são os Arautos da Morte, qual é o papel deles, a quem eles servem e por que eles estão vindo para a Terra. Descobre-se inclusive dentro da edição por que o Gavião Negro reencarna, e qual que é o papel dentro desse aspecto de reencarnação, o que ele está buscando enquanto pessoa a partir desses elementos de reencarnação. Haja vista que a publicação tem também por objetivo trazer essa elucidação ao leitor, né, do porquê que ele fica reencarnando e também qual é o objetivo dessas reencarnações. Descobre-se inclusive que há um vínculo entre ele e os próprios Arautos da Morte, que é devidamente explicado dentro do quadrinho a razão, motivo e circunstância de isso acontecer. Ao passo que nós vamos ver então o Gavião Negro se vinculando ou conversando com suas vidas passadas, procurando os caminhos de como impedir a destruição da Terra, como barrar os Arautos da Morte, como achar um caminho para que eles não executem a sua função primária, que é a plena obliteração do planeta. Dito isso, os Arautos da Morte acabam chegando na Terra e o Gavião Negro então terá que enfrentá-los e terá que salvar de alguma maneira o planeta. A partir disso, ele contará com ajuda. Eu não gostei muito dessa ajuda do jeito que foi ali apresentado. Eu acho que poderia ter caçado outros caminhos, como por exemplo o apoio da Liga da Justiça, a Tropa de Lanternas Verdes, entre outros heróis que poderiam ter ajudado contra a combater essa invasão dos Arautos da Morte. Então eu não curti muito o jeito que o autor acabou colocando um exército do lado do Gavião Negro para poder enfrentar os Arautos da Morte. No restante, a história tem um ritmo bacana, a história é bem contada, não é uma história de estourar cabeças, não é uma história de você dizer que leu o melhor gibi da sua vida, mas é uma história assim que oferece um bom entretenimento pra gente, é uma história que chama a atenção, é uma história que não cansa, é uma história bem amarradinha e que ajuda bastante a gente na leitura, justamente porque diverte. A arte no caso do Bryan Hitch tá bacana, não tá com todo aquele primor que muitas vezes ele consegue aplicar nos quadros e nos painéis, mas ele faz um serviço legal, tá? Legal mesmo, sem assim nada do extraordinário que a gente sabe que muitas vezes ele é capaz de fazer. Haja vista que como se trata de um título mensal, né, o Bryan Hitch trabalha num ritmo mais lento, muitas vezes ele tem dificuldade de entregar coisas assim em prazos curtos e aqui ele entrega dentro dos prazos aquilo que ele pode fazer e é um quadrinho bacana, com arte boa, com roteiro bom, um quadrinho divertido e que traz algumas elucidações. Tem uma ressalva a outra, mas no restante valeu a pena ler e fico aí esperando o volume 3, haja vista que o volume 2 foi bacana, o volume 2 também é bacana, então acredito que o Robert Venditti ele vai entregar pra gente também uma continuação bacana dessa publicação. Que nota que eu dou para essa edição? Eu dou uma nota 7,5 e acho que vale a pena sim dar uma chance para Gavião Negro, até porque é um título que é um personagem que a gente tem muita assim
pouca coisa publicada a respeito dele, e quando sai eu acho que é bacana a gente dar uma conferida até para conhecer melhor o personagem. O outro quadrinho que eu quero conversar com vocês é um quadrinho nacional, escrito e desenhado pelo Pedro Ferreira, que é Post-Mortem, volume 1 e volume 2. O autor me enviou essas publicações e aqui nós vamos conhecer um sujeito chamado Aram. E o Aram, ele é um necromante. E o que faz um necromante? Ele consegue despertar o corpo de mortos, inclusive mesmo que eles já estejam enterrados, lá e só esteja a caveira, ele consegue trazer essas pessoas, reanimar os corpos e usar o corpo dessas pessoas em seu favor em combate. O problema é que quando ele faz isso, ele paga um preço, haja vista que ele usa energia vital de si mesmo para poder soerguer esses cadáveres e poder usar em seu favor. Assim sendo, não é sempre recomendado fazer isso, porque isso pode encurtar muito a vida dele. Então ele precisa se tornar ao mesmo tempo um grande guerreiro, para só usar de necromancia quando é realmente extremamente necessário. Não se trata de um quadrinho de terror, não se trata de um quadrinho de suspense, se trata sim de um quadrinho de aventura. Haja vista que Aram tem por objetivo fazer um sacrifício por causa de sua família, porque aconteceram coisas ruins e ele está caçando um caminho de tentar reverter essa coisa ruim que aconteceu. Então, no primeiro volume, nós vamos ver o princípio dessa jornada. A gente vai conhecer um pouco o personagem e ele vai conhecer uma determinada família que ele acaba salvando. O chefe dessa família vai cavalgar com ele até um determinado porto para que ele possa chegar num determinado reino e ali encontrar os restos mortais de um grande necromante, justamente porque ele precisa de respostas que podem vir desse grande necromante. Então ele tem por objetivo, enquanto seus poderes mágicos, despertar a consciência desse grande necromante para obter as respostas que ele quer. Para tanto, ele terá que fazer essa viagem. Então, no segundo volume, ele vai estar nesse outro reino, vai conhecer determinadas pessoas, vai ver que esse reino está passando por grande dificuldade, que esse reino está sendo bastante oprimido, que o imperador é um cara bastante difícil de lidar, é um déspota, é um cara que está assim, detonando a vida das pessoas, e o povo está se unindo, levantando um exército para tentar derrubar o imperador. Mas isso não será nada fácil, justamente porque esse imperador, ele, digamos assim, não é totalmente humano, ou há algo dentro dele muito poderoso que pode assim dificultar e muito que as pessoas consigam tirá-la do trono. E nesse caso o Aram, que não quer se envolver com essas coisas, porque seu interesse é tão somente os restos mortais desse determinado necromante, ele acaba vendo que ele vai precisar se envolver mais do que ele queria, porque as respostas que ele começa a obter não são necessariamente as respostas que ele queria, mas sim que ele vai ter que dar um rumo na vida dele, justamente porque a presença dele passa a ser de fundamental importância para aquelas pessoas e para tudo aquilo que acaba acontecendo dentro da narrativa. É uma história que chama a atenção, é uma história bem contada, é uma história bem amarrada, que algumas coisas acabam acontecendo rápido, outras coisas ficam meio assim, na minha opinião, meio na dúvida do que realmente aconteceu ou não aconteceu, justamente porque tem alguns momentos que a narrativa ela dá uma... assim, ela acaba ficando rápida demais, e quando ela deveria ser trabalhada um pouco mais, em alguns momentos as cenas de luta eu acho que também poderiam ser um pouquinho mais longas, e às vezes elas acabam sendo encurtadas, o que acaba sendo uma pena. No mais, o roteiro é bacana, a arte é agradável, tem um traço muito limpo, o Pedro Ferreira, e isso ajuda bastante na construção dos quadros, e fica um gancho bacana para a terceira edição. João, esse quadrinho me interessou, o que eu faço, como é que eu faço para adquirir? Vou deixar na descrição do vídeo o site, tá? do Pedro Ferreira, e também o Instagram dele, e eu conversei com ele e algumas informações eu posso passar para vocês. A primeira é que era para sair o volume 3 esse ano, porque ele está ali praticamente pronto e ele ia soltar uma campanha no Catarse, mas por conta desse elemento aí do coronavírus, ele
preferiu segurar para não fazer agora. A segunda coisa é que se você quiser Post-Mortem volume 1 e volume 2, cada um deles custa R$20. Se você quiser levar os dois, você pagaria 40, mas você paga 35 e o frete é por conta do autor, ou seja, você ganha o frete, tá bem? Levando o 1 e o 2, sai por 35 os dois com frete grátis, tá? Aí você entra em contato com ele e vê aí as melhores formas de pagamento, mas vai estar tudo aí na descrição do vídeo para ajudar você, tá? O quadrinho valeu a pena? Valeu. Que nota que eu dou? Dou uma nota 7,5. O volume 1 é bacana, o volume 2 você já vê um amadurecimento melhor na narrativa, na construção do roteiro, e acredito que o volume 3 terá uma narrativa melhor ainda e um amadurecimento maior ainda por parte do autor. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Eu espero que esse vídeo tenha tido alguma utilidade para vocês. Caso você já leu Post-Mortem, deixe sua opinião. E também, se você já leu Gavião Negro volume 2, também deixe sua opinião. Vamos conversar um pouquinho sobre esses quadrinhos, porque conversar com vocês é sempre muito bom. No mais, eu fico por aqui. Um abraço forte em todo mundo. Até a próxima.